Salve, salve pessoal do Mais Esportes, Vitor Ventura aqui, hoje estou trazendo mais um convidado aqui para o nosso canal. Hoje eu vou falar com ele, que é treinador da NTZ, já tá na equipe inclusive, já faz uns bons anos, né, maestro? Então, dá o seu oi aí pro pessoal, como é que você tá hoje? E aí, Vitor, e aí, pessoal do Mais, tô bastante contente, bastante ansioso, já faz um tempinho já tem um tempinho de casa aí, 3 anos e meio, acho já, de NTZ, então espero poder responder aí as perguntas de maneira satisfatória. É isso aí, maestro. Bom, primeiro vamos começar, né, porque assim, não tem como falar de início de segundo split sem falar um pouquinho do primeiro, né, porque a NTZ teve que disputar o relegation para manter a vaga no CBLOL. Queria saber, maestro, o que que esse... Eu não gosto da palavra fracasso, acho ela um pouco forte, apesar de, né, alguns poderem dizer que é verdade, né? Mas o que que o insucesso do primeiro split ensinou pra vocês agora nessa preparação para a segunda etapa? Tá, eu acho que existem várias maneiras de olhar, de fato, eu acho que para quem tá de fora não é tão incomum assim olhar como um fracasso, vamos dizer assim, né? Para nós, obviamente, a gente tem que encarar como aprendizado. E acho que o que a gente mais tirou de aprendizado é que a gente tem que tomar cuidado e não dar um passo maior que a perna, vamos dizer assim, porque o que a gente tinha no ano passado a gente veio de um ano passado de duas finais, né? Sendo que a gente venceu uma e a gente pensou, pô, a gente tem um grupo bom, a gente tem um grupo forte, então o que a gente vai fazer é só adicionar mais coisas, né? Colocar mais coisas, trazer mais gente, trazer mais qualidade, mais experiência e tal, e isso vai melhorar mais ainda. E eu acho que nesse sentido essa decisão não foi tão acertada assim, porque a gente criou um choque de expectativas dentro do time também sobre necessidade de jogar, de mostrar o jogo e tudo. Até internamente para trabalhar foi um pouco mais difícil. Inicialmente a gente achou que a gente ia ter um grupo mais maduro e tudo para poder trabalhar essas expectativas, mas a gente entendeu ao longo do split que isso não é verdade. Acho que quem já está há um tempo no cenário precisa se mostrar, precisa mostrar o valor, acaba tendo esse choque, né, dentro do time. E esse eu acho que seria o grande maior aprendizado, sim. E o outro aprendizado que a gente tem é que a gente precisa bastante focar na manutenção da união dos jogadores, eu acho. Acho que não só o fato de ter mais jogadores afetou o fato das expectativas deles, mas também do fato de da gente fazer algumas trocas acabar quebrando um pouquinho da união de grupo deles, né? Eles tinham até uma certa união de time, etc., mas a união de grupo deles foi sumindo ao longo do tempo. Então acho que são coisas que a gente vai levar para o próximo split. Então, maestro, agora falando um pouco mais de você, como é que você utilizou essas últimas semanas, né? Que a NTZ dá pra dizer que talvez tenha um pouco menos de tempo do que outros times, né? Porque vocês tiveram que jogar o Relegation, que foi depois da final do CBLOL, acredito que foi uma semana depois. Então vocês tiveram pelo menos uma semana a menos, pelo menos para se preparar para o segundo split do CBLOL. Mas como é que você, como treinador, como membro da comissão técnica, utilizou essas semanas? Foram 3 semanas a menos, na verdade, né? A gente teve, depois da final, ainda teve. Foram 3 semanas para nós, a gente descansou uma, né? E jogou e treinou duas para o relegation. Então o nosso tempo foi extremamente curto. Para nós, a gente estava em preparação para o relegation até o ponto do jogo, né? Mas já se tinha algumas conversas por trás sobre o que a gente iria fazer com a line e tal. E a gente teve coisa de 3 dias para resolver o que a gente ia fazer, porque no quarto e no quinto dia a gente já tinha que fazer as inscrições, porque já ia passar o período da janela, né? Então a gente teve 5 dias totais assim para resolver, mandar contrato, inscrever todo mundo. Então foi muito corrido, apesar de ter sido corrido para mim, eu acho que foi bastante organizado. A gente trabalhou full time todos esses dias, comissão junto com diretoria. Então a gente fez uma decisão por não fazer mudanças drásticas na lineup, como vocês notaram, né? A gente manteve o nosso grupo que a gente julga mais unido, mais forte, e a gente só mudou realmente a outra parte, né? A gente está trazendo gente mais nova, mais sem experiência para poder dar um gás na equipe e também para poder ter mais talentos mais tarde, né? Que é uma coisa que a gente já faz desde sempre, criar talentos dentro de casa, né? Eu, particularmente, como eu usei meu tempo, eu acho que eu busquei bastante entender
quais foram os meus erros, eu acho, né, no primeiro split. Como eu tinha tweetado outro dia, foi o split que eu mais trabalhei na minha vida, né? Mais dediquei horas da minha vida, a minha cabeça disso. Eu criei um sistema de treino todo novo, eu fiz, não sei, eu fiz tudo que eu podia, eu acho, né? E mesmo assim a gente ficou em sétimo lugar. Então, eu acho que eu preciso realocar um pouco do meu esforço, do meu trabalho, para que a gente tenha resultados mais consistentes. Então, eu não culpo diretoria nem jogadores pelo desempenho, eu acho que foi muito mais uma responsabilidade minha de não saber alocar essas horas todas de trabalho. Então, eu fui atrás de ler bastante, comprei vários livros, assisti vários vídeos, li artigos e tudo, então fui atrás de saber realmente se a minha filosofia estava correta, e eu acho que eu estou começando a dar uma guinada um pouco maior aí para outro lado de filosofia de treinamento. Então, para mim foi bastante útil. Então, inclusive ia perguntar sobre isso, né? Porque você até mencionou a questão de expectativa, né? Eu lembro que na Superliga do ano passado, o Micão já falava, não, pô, porque a gente tá tendo um método novo de treino aí que o maestro tá trazendo, e não sei, e etc, né? Aí eu queria te perguntar, maestro, então, você pode dizer, então, já que você falou até que tá dando uma guinada pra uma outra filosofia, essa estratégia nova de treinos que você tentou emplacar na NTZ falhou, na sua visão? Eu acredito que sim, porque, na verdade, a falha dele, acho que não foi em si por conta do método especificamente. Ele era um método que apoiava bastante as raízes dele em desenvolvimento individual de cada jogador. A gente tinha fichas planilhadas de todos os jogadores, a gente tinha atividades desenvolvidas para cada um deles específicas. Eu acredito que ele falhou pelo momento e por como eu coloquei ele, como que a gente colocou ele em prática. Não porque a ideia dele é ruim. Eu acho que futuramente essa ideia ainda vai voltar, mas eu acho que o jeito que foi feito não foi bom. O jeito que eu manejei isso não foi bom. E agora eu estou tentando, a minha parte de filosofia de treinamento está tentando mudar um pouco, de me distanciar um pouco das raízes que eu tive dentro do LoL, né, dos ensinamentos que eu tive dentro do LoL 3 anos atrás, para poder pegar novas referências dentro do esporte tradicional, por exemplo, né, e trazer isso para o dia a dia dos jogadores. Então, um aspecto mais de gerenciamento mesmo, um aspecto de gerenciar ambiente, esse tipo de coisa, que é uma coisa que eu sempre fui bom em fazer, basicamente. Então, eu acho que eu vou dar uma pausa aí nesses métodos mais malucos, mais experimentais, dar uma segurada e focar no gerenciamento por enquanto. Certo, vai ser um pouco mais conservador, então, para esse segundo split, dá para dizer? Conservador em relação à filosofia de treinamento, mas talvez a gente traga alguma coisa de inovação. Não gosto muito de ficar copiando 100% das coisas e tal, sempre gosto de colocar alguma coisa nova. Certo. Maestro, você vai ter um reforço, né, na comissão técnica para esse segundo split, porque inscritos estão você e o On Meta, que já era a comissão técnica normal da NTZ, além do próprio Juke, mas agora vocês vão ter também o Jockster na comissão, que ele vai ser Strategic Coach. Até tá um pouco de trava-língua nisso aí. Mas primeiro, maestro, eu queria que você contasse um pouco, até para o público que não tem muita clareza sobre isso, qual que é a função de um coach estratégico, né? Acho que se é que pode traduzir dessa maneira. Ou seja, qual que vai ser a função realmente do Jockster na comissão técnica? Tá. Então, a nossa comissão vai funcionar basicamente do mesmo jeito que funcionava antes, muito parecido. Eu e o Luiz, né, o Almeta, a gente já tem uma parceria de um bom tempo já. Ele é um cara que todo split ele supera expectativas, ele melhora muito, ele cria qualidade no trabalho dele, ele faz cada vez mais coisas bem feitas, então ele é um cara que eu gosto muito de ter do meu lado. E o Jockster, a adição do Jockster agora, eu acho que ela cria possibilidades que a gente nunca teve dentro da comissão, eu acho. Porque ele tem uma visão muito de dentro do jogo, né? Toda essa experiência que ele traz aí de anos e anos que ele já teve, tricampeonato e tudo. E ele vai trazer essa linguagem dos jogadores, né? Que os jogadores entendem muito bem e respeitam muito ele, para dentro da comissão. Eu acho que a comissão até hoje, a gente criou um método de funcionamento em que a gente tinha condições de dar ideias, de colocar a nossa visão, de mostrar, mas muitas coisas a gente dependia muito dos jogadores em alguns aspectos. Eu acho que com a entrada do Jockster, a gente passa a ter uma visão de dentro de jogo
e uma linguagem de dentro de jogo em que a gente trazer isso para dentro da comissão torna a nossa comunicação mais fácil ainda, mais límpida ainda, e a gente vai convergir as ideias de dentro de jogo para uma só mais rápido, né? Então eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem, e na minha opinião, pelo menos, eu acho que o Jockster tem uma visão de jogo brilhante, sempre achei, na verdade, né? E quando eu tive a conversa com ele em relação à comissão técnica, fiquei com muito medo de ofendê-lo, né? Falar para ele, ó, para de jogar, já deu e tal. Não foi nesse tom que eu falei, mas ele poderia muito bem ter entendido isso. Mas ele rapidamente me tranquilizou e falou, não, cara, relaxa, tá tudo bem. Eu ainda tenho algum valor, eu tenho valor, mas o meu valor é em outro lugar. Então eu acho que ele entendeu muito rápido e eu espero que seja uma parceria aí longa e de sucesso. Eu só queria insistir um pouquinho na pergunta, maestro, porque Tá. eu pelo menos ainda não entendi muito o que o Jockster realmente vai fazer, qual que é a função de um coach estratégico na comissão técnica. Tá, especificamente falando, a minha ideia para ele é que ele inicialmente faça permeie todas as atividades da comissão, né, tanto com o time A quanto o time B, que a gente chama, que é titular reserva, e ele possa entender as atividades que a gente faz todos os dias. E o que ele vai fazer, basicamente, ele vai ser um guardião do nosso estilo de jogo, vamos dizer assim. Então, Certo. ele vai ter certeza de que todo mundo está na mesma página, executando do mesmo jeito. Então, a NTZ já tem uma característica, né, de jogo, e a gente vai evoluir essa característica estratégica, tática, e ele vai ser o guardião disso. Então, a ideia é que ele sempre permeie essa estratégia, sempre repasse ela, né? Ele vai criar como se fosse uma cultura de jogo dentro do time, e essa cultura vai ser repassada e melhorada e adicionada. Então, a ideia é que ele cuide especificamente disso, crie apresentações para mostrar para os meninos, fale, ó, essa aqui é a ideia que eu tenho, esse time aqui faz dessa forma. Então, ele vai permear toda a parte estratégica de jogo e vai ser um guardião do nosso estilo de jogo, basicamente. Você falou até de cultura de jogo, eu me lembrei da época que o Barcelona estava começando a estourar naquele estilo tic-tac, né? Que o pessoal falava muito, a cultura do Barcelona que é implantada desde a comissão. Comissão não, desde a categoria de base, né? Então acabou me lembrando um pouco. A ideia é mais ou menos essa, certo? A ideia é bem essa, na verdade. A gente já queria fazer isso há um tempo já, mas eu acho que talvez faltasse algumas ferramentas e eu acho que o Jockster vai ser uma excelente ferramenta para esse fim. Então, maestro, só para esclarecer, por fim, desse tema do Jockster, ele vai parar permanentemente de jogar mesmo? Agora ele é comissão técnica, de fato? Então, para esse split, sim. Eu acho que saber se ele vai parar ou não, acho que é mais uma conversa com ele, né? Saber o que ele quer, como é que tá a história dele aí. Mas para esse split agora, sim. Eu acho que ele chegou nessa conclusão. Eu e ele chegamos nessa conversa e ele falou, ó, eu vou conseguir ajudar dessa forma, vai ser bom. E aí eu espero que ele tome gosto, né? Eu acho que ele tem um grande potencial. Então, vamos ver. É isso. Mas, o maestro, agora com o Jockster na comissão técnica, e também a gente teve recentemente a saída da Mayumi da organização, a NTZ meio que não, né? Perdeu dois suportes da line-up, né? E agora vocês contam somente com o Redbert na função. Você acha que isso pode ser prejudicial? Enfim, qual que é o seu ponto de vista em relação a só ter o Redbert na equipe principal de LoL? Tá. A nossa ideia, na verdade, é trazer novos talentos, né? Então, eu acho que o Jockster foi uma incorporação na comissão e a Mayumi acabou saindo. Então, eu acho que a gente já tinha uma ideia de trazer um novo rosto, né? Uma nova experiência para dentro da posição de suporte, posição B de suporte, né? Inicialmente ia ser a Mayumi, e aí quando ela saiu agora, a gente está buscando ainda, na verdade. Então, eu acho particularmente que não vai ser tão bom se a gente ficar só com o Redbert. Então, a gente já está buscando já, apesar da gente não ter inscrito, porque foi muito corrido, a gente já está caçando já. Então, a gente inscreveu o trio de cima, se eu não me engano, e aí agora a gente está buscando a bot lane para poder inscrever. E tudo indica aí, eu não sei ainda, mas tudo indica que o Mills deve ficar com a gente. E aí a gente está procurando um suporte. Então o Mills seria o membro mais experiente assim do time B.
é um cara que, particularmente, eu gosto muito dele. E então a gente está buscando um suporte para cobrir essa vaga. Até ia comentar, né? Porque como você bem já falou, pela lista de inscritos que a gente tem, os trio de cima, né? Top, jungle e mid já tem um titular e reserva. Aí o Micão é o único da função de AD. Só que a gente já conhece o Mills, só que o Mills não anunciou que saía, também ninguém anunciou o Mills, então ele só não estava inscrito pela NTZ de fato, e o Redbert, que, como você já falou aqui, vocês estão buscando uma reserva para ele. Então eu até ia perguntar se vocês estavam buscando reserva para o Micão, mas você já falou, né, que o Mills tem tudo para ficar na INTZ e aí ser, portanto, reserva do Micão, certo? Sim, acho que o Lucas Simon, ele até explicou um pouco na live dele, mas basicamente a gente fez uma escolha de lineup e todos que não estavam ali, a gente foi conversar individualmente, a gente deu todo o suporte e o apoio para que eles pudessem escolher o que fazer, né, se eles tivessem alguma oferta, qualquer coisa. Então, eu acho que foi bem legal disso da parte do clube, de oferecer todas as possíveis opções que o jogador teria, né, e no caso do Mills, acabou que ele acabou optando por ficar, né, então ele é um cara particularmente que eu acho que adiciona muito em qualquer posição que ele fique, e pessoalmente eu acho que ele já faz essa posição de ser um cara que adiciona desde quando ele entrou aqui. Acho que desde quando ele era reserva do Absolute, no primeiro split que ele entrou na NTZ, eu já gostava muito dele, né? Até ele virar titular, ser MVP da Superliga e ser campeão brasileiro depois. Então, ele é um cara particularmente que eu gosto muito de trabalhar, nunca tive nenhum problema com ele em relação a isso, e eu espero que se a gente fizer um split melhor, todo mundo enxergue o valor dele, né? Se acabar o split e ele não tiver um lugar, por exemplo, titular no nosso time, se ele quiser ter um lugar de titular em outro time, ele terá, né? Então eu acho que nada mais justo para um profissional do calibre dele. Entendi, Maestro. Então é isso, acho que a gente encerra agora a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui. Eu sei que, como você falou, você está com uma rotina corrida e vocês têm treino hoje ainda, então agradeço de verdade você ter cedido o seu tempo. Só queria finalizar agora mesmo, para você mandar um recado para a torcida da NTZ, que com certeza está esperando um split melhor do que foi essa primeira etapa, né? Então, pode falar, Maestro, o espaço é seu. Tá. Bom, para os torcedores, queria falar para não desanimar, não ficar dando rage no Twitter e tal. Eu sei que é normal, acontece, né? O pessoal tem os ânimos aflorados e tal. Felizmente, o nosso esporte é paixão também. Mas um pouco de paciência, lembra quem a gente lembra quantos campeonatos a gente tem, né? E a gente sabe o que faz, às vezes dá uns tropeços, mas a gente, no fim das contas, acaba dando certo. Então, confiar agora, ser paciente, que a gente vai dar nosso melhor. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa entrevista com o Maestro. Novamente agradecer ao Maestro pelo seu tempo cedido aqui. Então, aliás, eu tava me esquecendo, né? Não se esqueçam vocês, não cometam o mesmo erro que eu, não se esqueçam de se inscreverem no canal do Mais Esportes, deixarem seu like, deixarem seu comentário também falando o que vocês acharam dessa entrevista e do feedback de vocês, beleza? De novo, Maestro, muito obrigado e boa semana de treino pra vocês aí e bom início de CBLOL, com certeza. Obrigado, boa semana a todos e Go NTZ. Beleza, valeu pessoal, até mais.